Muito bem, estamos no ar com o nosso sábado sincero. Minha gratidão por você, que a graça e a paz esteja fluindo, testificando, encontrando espaço para fluir no amor do Espírito de Deus na sua vida. Que é seu irmão de jornada, onde tenho usufruído desta porta aberta, dessa graça, dessa dádiva, na verdade o dom do divino, do todo-poderoso, gracioso, de estar aqui sempre que posso, sempre que o Senhor concede essa graça para estarmos juntos, louvando, adorando, agradecendo por essa oportunidade. Eu já agradeci hoje, não sei você, pelo dia que se chama hoje, pelas dádivas do hoje. A palavra sábado também, ela revela um descanso, né? Alguns chamam de Shabá, né? Um descanso. E esse descanso é algo mais do que o corpo físico, é algo espiritual. Nesse descanso eu contemplo, nesse descanso eu encontro solitude, nesse descanso eu louvo, nesse descanso eu medito, nesse descanso eu me interiorizo, nesse descanso eu absorvo aquilo que a gente não recebe, gente, dos homens, sabe? Aquilo que você não recebe dos homens. E nesse fluir, você transcende não porque você é autossuficiente, mas você transcende com uma força que é além de você. Porém, ela testifica em você. Tem uma passagem no Evangelho de João que lá diz assim, aquele que confia em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior, do seu ventre, das suas entranhas, fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Então, esse rio fala da energia espiritual, do Espírito de Deus, que pode estar fluindo agora aí onde você está. Pode estar fluindo nesse momento, como está aqui, comigo. Não de agora, né? Porque desde o amanhecer veio uma proposta no meu coração de edificar um altar de adoração, de louvor. Hoje aqui foi um dia assim de chuva, muita chuva, e pra gente fica até assim frio aqui, né? Quando chove assim o dia inteiro, né? Por momentos prolongados, tá? Tá até ali já aquele clima assim de chuva novamente. E no meio dessa chuva, nós estamos aqui edificando um altar de adoração, crendo por uma chuva de graça, né? Uma chuva de graça nos corações que se encontram, pessoas que, você que me assiste aqui, quando isso aqui fica gravado, você que passa, que às vezes eu dou uma olhada assim e mostra lá, né, que as pessoas, o número de pessoas que visualizam isso aqui. Então, você está dentro dessas pessoas, se você está me ouvindo até aqui, então essa mensagem é para você, essa bênção é para a sua vida, é o fluir de Deus na sua vida. Por isso que eu agradeço por essa oportunidade para a gente estarmos juntos, adorando todo gracioso e meditando. Inclusive, eu falava ontem com um amigo que eu propondo ele um podcast para nós falarmos sobre, isso não é aqui hoje, né? A gente vai estender isso, porque aqui não dá para falar, um assunto muito amplo, que é sobre o amor. O amor em três dimensões, né? Em três dimensões. Primeiro, o amor a Deus, o amor ao divino. Lembra do mandamento da lei que diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus. Mas aí depois vem uma segunda mensagem. E a segunda mensagem é essa: amarás o teu próximo, amarás o outro, né? Lá até diz assim, como a ti mesmo. E aí, nesse como a ti mesmo, hoje, nos nossos dias, é muito mencionado esse a si mesmo, que seria, no caso, o amor próprio, o amor de si, né? O amor próprio. Hoje se fala muito, há muitas narrativas hoje sobre o amor próprio. Você sabe disso, você que é contemporâneo como eu, você sabe que há muitas narrativas sobre o amor próprio, tanto do lado dos homens, como do lado feminino também. Essa mensagem, essa narrativa de amor próprio, ela traz como é que eu posso falar? Uma propaganda, né? Traz uma mensagem explícita até, de empoderamento, né? Uma publicidade de empoderamento, né? Um marketing de empoderamento. Então, Jesus falou assim, ama o teu próximo. E a lei de Moisés dizia, como a si mesmo. Hoje, o que prevalece é o a si mesmo. É o que a gente vê, é o a si mesmo. Inclusive no meio religioso, no meio cristão, nós vemos muito isso em outras religiões também. O que vai prevalecer é a lei da sobrevivência, é o a si mesmo.
Só que lá, quando ele falou para amar o a si mesmo, ele não estava enfatizando o a si mesmo, ele estava enfatizando o próximo. Só que a gente inverte a ordem. Ele não estava enfatizando, a ênfase de Cristo não era o a si mesmo, né? Ou seja, o amor próprio, que o nome hoje é amor próprio, né? Amor próprio, amor próprio. Eu mesmo já falei muito sobre isso, né? Em alguns contextos é importante você falar sobre o amor próprio. Eu compreendo isso porque existe contextos que a pessoa está sem amor próprio. E sem amor próprio, como é que você vai amar o outro, o próximo, né? Sem o amor próprio. Ele diz, ama o próximo como você ama a si mesmo. Então vamos realmente entender o que é o amor próprio. Mas não só para ficar para si, não só para se abastecer, se fartar desse amor próprio. Ninguém é uma ilha deserta, não é isso. Esse amor próprio, à medida que você está crescendo no amor próprio, o apóstolo Paulo falava isso. Vocês, ele falou para uma igreja, eu acho que foi a igreja de Colosso, vocês estão crescendo muito no amor, são abundantes no amor. E eu estou feliz por isso, porque assim como vocês são abundantes nesse amor, vocês vão amar o próximo, vocês vão me amar. Esse amor se espalha, esse amor ele não se limita, não se reduz a parente, aderente, a um amante. Não, esse amor ele vai além das fronteiras. Esse amor chega ao ponto, quando ele está muito parecido com o amor de Deus, nosso Pai, chega ao ponto de você amar até um estranho, você amar até alguém que é colocado ali como o seu inimigo. Você ora por essa pessoa. Tem uma passagem que diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Olha só, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas de fogo sobre a cabeça. Então o amor ele vai se aperfeiçoando ao ponto de eu amar alguém que naturalmente, humanamente, eu não amaria. E ele vai falando sobre esse amor que vai se aperfeiçoando. O amor ao próximo. Amor ao próximo. Ama o teu próximo como você ama o teu amor, como você está desenvolvendo o teu amor próprio. Desenvolver o amor próprio é para mim amar o meu próximo. Só que eu não vou conseguir nenhum nem outro se eu não chegar na essência, na raiz, na prioridade, nas primícias, no essencial. E segundo o contexto aqui, porque sábado sincero, o contexto é bíblico, né? O contexto nosso é bíblico. Né? Então, segundo o contexto aqui, é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Agora, a Bíblia fala de um homem no Novo Testamento, e quem já assistiu aqui o The Chose, né, tem acompanhado esse homem, o nome dele é João. Não o João Batista, que também tem a sua importância, mas é um outro João. É o João Evangelista, João discípulo, o apóstolo João, também chamado, reconhecido como o apóstolo do amor, João. E João, ele diz uma coisa interessante na sua epístola, na sua primeira epístola. Ele fala lá assim, ele diz assim, nós o amamos, amamos a quem? A Deus. Ele fala, nós o amamos, sabe por que nós o amamos? Aí ele fala, porque ele nos amou primeiro. Lá está escrito isso. Lá na primeira carta de João, ele vai dizer assim, nós o amamos, ou seja, amamos a Deus, sabe por quê? Porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos amou primeiro. Que coisa interessante. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E olha que João, ele evoluiu no amor quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque ele não era assim no começo. João ele era tão assim alterado, temperamental, que uma vez Jesus foi numa aldeia de samaritanos, tá aí, ó, 1 de João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos, ou seja, amamos a Deus. Por quê? Aí tá o porquê. Porque ele nos amou primeiro. Assim é bom. Assim é bom. E a gente tem que reconhecer isso. Porque aqui, quando ele fala amor primeiro, o que isso lembra para nós? O amor primeiro. O amor primeiro, gente, lembra aquilo que a gente fala do primeiro amor. Ah, eu vou voltar ao primeiro amor. Tem canções que falam, eu vou voltar ao primeiro amor. Eu até, uma época, eu fiz uma canção com a minha irmã, e nós cantávamos, o refrão dessa canção que a gente cantava era assim, eu me lembro que foi numa tarde, eu estava com a minha irmã ali, e a gente compôs essa canção que dizia assim, eu quero voltar ao primeiro amor, aonde tudo começou. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu amo o Senhor, né? Mas o primeiro amor,
é o Senhor nos amando. O primeiro amor é o Senhor nos amando. E o que é voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor é voltar ao entendimento, é voltar à disposição mental de aceitar, de se render ao amor de Cristo, de se render ao amor gracioso de Cristo, de entender que não há nada que eu faça mais para ser amado e não há nada que eu venha fazer menos para ser menos amado. Ele simplesmente me amou, ele decidiu me amar, e lá está escrito em Jeremias que ele me ama com amor eterno. Ele me ama com amor eterno, gente. Já pensou nisso? Ele ama você com amor eterno. Isso é uma bênção. Isso é uma dádiva. Isso é motivo de a gente levantar as mãos e dizer aleluia, glória a Deus. O Senhor me ama com amor eterno. Isso é a graça do Senhor. João compreendeu isso. Quando João foi numa aldeia de samaritanos, ele viu que o povo não aceitou Jesus lá. Ele e o irmão dele chegou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor quer que nós peçamos a Deus, como Elias, para mandar fogo do céu e cair nesses samaritanos e acabar com eles? Porque eles não aceitaram o Senhor Jesus, eles desprezaram o Senhor, o mestre. E Jesus ele olhou assim para João, para André e disse: vocês são realmente filhos do trovão. Jesus chamou eles de filhos do trovão, sabe por quê? Por causa disso. João era chamado de filho do trovão com o irmão dele, não é porque ele era muito espiritual, era por causa do temperamento dele, era muito temperamental. E quando ele via que alguém não queria Jesus, ele chegava, era parecido com Pedro. Desce fogo na cabeça desses samaritanos, porque eles não aceitaram o nosso mestre, eles desprezaram o nosso mestre. Quem eles pensam que eles são? Tá aí, ó. Jeremias 31:3 fala, né? Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós somos atraídos ao Senhor, não por mandamentos morais, não por código de ética. Nós não somos atraídos a Deus por mandamentos mórbidos ou mandamentos, sabe, assombrosos, que deixa você com pânico, que deixa você com transtornos psicológicos. Não, nós somos atraídos pela benignidade. E se você pesquisar o que significa a palavra benignidade, você vê que a benignidade fala de uma bondade que excede o entendimento. A benignidade, ela fala de uma bondade que se expande, que se estende, sabe? Algo de Deus, gente, é algo do incondicional. Olha aí, Marcos 3,17 fala assim: e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que isso? Porque qualquer coisa lá contra Jesus, eles pediam para Deus mandar fogo do céu, raio, relâmpago, acaba com esse povo. Não aceitaram o nosso professor. Aí Jesus foi explicando para João: João, não é assim, rapaz. Tem que se acalmar. Calma. Você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo. E quando isso acontecer, meu amigo, aleluia, você vai chamar os irmãos de filhinhos. 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 A benignidade no contexto bíblico é uma característica do caráter de Deus e o fruto do Espírito Santo, definida como bondade em ação, compaixão aplicada e amabilidade. Tá vendo aí? Eu gostei dessa palavra, amabilidade. Amabilidade, anota ela aí, viu? Amabilidade. Isso é tremendo, isso é fantástico, gente. É o fluir do Espírito acontecendo. O Brasil e o mundo está precisando muito mais do que religião. Muito mais do que pregadores, animadores de plateia. Porque isso acontece numa noite e acaba no outro dia. Agora, essa mensagem que é para te acompanhar na segunda-feira de manhã, quando você está ali no metrô, quando você está ali pegando a tua condução para ir para o seu trabalho, aí você começa a ser habilitado pelo amor do Espírito. Como João foi. João foi habilitado pelo amor do Espírito Santo. Ele foi tomado pelo amor do Espírito Santo. Ele foi atraído pela benignidade do Espírito Santo. Isso é tremendo.
é o amor de Deus em ação no homem através do Espírito Santo. Aí, quando isso se manifesta, quando isso se revela em nós, gente, aí, gente, você começa a perceber que você não precisa se esforçar tanto para tentar amar o teu próximo. E amar o teu próximo tem uma coisa, porque às vezes a gente fala assim, mas eu amo, ou então você pode dizer assim, alguém diz que ama o próximo, mas eu não me sinto amado por aquela pessoa como próximo. E se você não se sente, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Jesus não disse que a gente ia ter o controle na mente e nas emoções das pessoas. Ele simplesmente disse, amem. Pronto, acabou. Amem. E esse amor, olha, só quem tem contato com uma pessoa e a outra pessoa sabe desse amor. E Deus que está vendo, né? E Deus que é testemunho, o Espírito Santo que é testemunho. Então isso não é uma coisa pra gente ficar fazendo propaganda de bondade, de eu amo. Não. É como Jesus dizia, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Aí as pessoas confundem, elas pensam, os frutos. O irmão ali não tem muito fruto, porque ele só... Ela julga o fruto pela aparência material, pela estrutura daquilo que as mãos dos homens constroem. E não é esse os frutos. Você quer saber quais são os frutos de uma pessoa espiritual, de uma pessoa nascida de Deus? Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Mas você quer saber quais são os frutos? Lá em Gálatas, capítulo 6, ou é 6 ou é 5, se eu não me engano, lá fala dos frutos do Espírito Santo. Lá fala quais são os frutos. Amor, bondade, benignidade. Né? Lá tem várias questões sobre os frutos do Espírito Santo. Em Gálatas 5 a 6, lá fala sobre o fruto do Espírito. Aí, em João 15, o Evangelho de João escreve que Jesus disse lá no capítulo 15, ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Aí ele fala assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos aqui da videira. E aí ele vai falando assim, aquele que dá fruto, meu pai limpa para dar mais fruto. Meu pai poda, né, tá podando para dar mais fruto. E o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Você pode ver que o fruto ali tem a ver com questão espiritual, gente. O fruto tem a ver ali, não é com eu chegar assim para você e aí eu falar assim, olha só, irmão, olha como eu tenho fruto, olha, eu estou fazendo um trabalho social ali numa comunidade. Não que isso também não faça parte do conjunto dos frutos, mas quando o contexto aqui fala do fruto, é algo tá aí, ó. Gálatas 5, né? Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. São os frutos do Espírito em nós. É o fruto. E esse fruto só acontece por causa do Espírito. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Porque esse fruto é do Espírito. Por isso que é preciso essa questão, essa comunhão nossa com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, eu não consigo reconhecer nem Jesus. Sem o Espírito Santo eu não consigo enxergar nem Jesus, não consigo perceber Jesus. Eu preciso do Espírito para me reconhecer o Mestre, para me perceber quando é o Mestre que está me chamando e não um fantasma. Se é o Mestre que está me chamando e de repente eu estou ali no barco com os discípulos, eu saio do barco e eu vou andar sobre as águas com meu Mestre. E hoje o mundo está em guerra por falta desse fruto. Pois é. Só que muitas pessoas estão pensando que estão buscando esse fruto. Mas onde que eles estão buscando esse fruto? Onde? Onde? Nas religiões, nas cátedras, amanhã, que é domingo. Estão buscando fruto num auditório, num prédio, num centro de eventos. Nada contra essas coisas. Mas essas coisas não têm a estrutura real para formatar esse fruto no seu ser. Eles não têm. Eles não têm essa estrutura, porque essa obra é uma imersão espiritual. Isso não é o homem que faz. Eu gosto de João Batista,
Porque João Batista falava assim, eu batizo com água. Eu batizo com água. Mas vem um aí que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí faz a diferença. O batismo com o Espírito faz a diferença, gente. O batismo com o Espírito... Irmão, se tem uma coisa que deveria ser prioridade na vida de alguém que diz que realmente se entregou para Jesus, que entregou sua vida, seu coração para Jesus, se tem uma coisa depois dessa confissão que a gente deveria priorizar, é a imersão do Espírito Santo. A imersão do Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você sabe. Você sabe. Por quê? Porque, cara, a vida da pessoa muda. A vida da pessoa muda. A pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, eu me lembro que uma vez, uma pessoa falou assim pra mim, você vai viajar, você vem pra cá. E aí eu falei assim, tá certo, e eu queria ir. Mas de repente uma voz interiorizou assim, disse assim, não vai. A voz falou comigo, não vai. Eu disse, mas eu queria ir. E era uma coisa boa, gente, era uma coisa prazerosa. Nem sempre o Espírito Santo vai te atrair pro lazer, pro playground. Nem sempre. Às vezes o Espírito Santo atrai a gente, sabe para onde? Para o deserto. Para ser tentado. Às vezes acontece isso. O Espírito Santo vai te guiar. Uma coisa eu sei, ele guia. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu, em verdade, vos batizo com água, disse João Batista, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Eita, essa mensagem, amanhã é domingo, você vai para uma cátedra e parece que ninguém prega mais isso, você não escuta isso. Tem que escutar aqui no texto e contexto. Não escuta, é claro que tem outros mensageiros que ainda tem alguns mensageiros, quando eu falo mensageiros, são homens e mulheres que ainda não negociaram, não comercializaram, não cauterizaram a consciência do seu chamado no Espírito. São aqueles que não negociaram a sua fé em Cristo Jesus. Eles ainda estão perseverando. Eles estão permanecendo. Jesus disse assim, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerem nela, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Mas ele disse, as minhas palavras, mas à medida que eu me afasto do Senhor, eu me afasto do verbo, eu me afasto da palavra, do verbo encarnado e da palavra que produz fé em mim, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Esses dias é dias de conexão com o Evangelho, é dias de conexão com a palavra, gente, comunhão com a palavra. E talvez você ache até estranho, você entra na tela aqui nessa live, vê esse cara falando isso, e você fala, poxa, eu esperaria isso de um cara num púlpito, numa cátedra, todo bem assim, falando, mas aqui, pois é, eu estou aqui, nesse cantinho aqui, nesse espacinho de amor, ministrando essa mensagem. E aqui é de amor, porque se não fosse eu não conseguiria ter essa vibração, essa energia para estar aqui, diante dessa câmera aqui, falando contigo. Não teria como. Só o amor do Senhor, só a graça do Senhor. E eu falo aqui com essa energia, porque depois, sabe, quando essa live fica gravada, passa assim 2, 3 dias, chega para mim um feedback, chega para mim pessoas no bate-papo, né, falando comigo. Chega pessoas, olha, eu assisti a live lá, você falou, a pessoa fala até do que eu falei aqui, a pessoa fala. E glória a Deus por isso, aleluia, glória a Deus. Porque existem os remanescentes, existem aqueles que não se dobraram perante outros deuses. Existem aqueles que não se curvaram para os deuses desses séculos, para os bezerros de ouro, para todo esse empoderamento ilusório que deixa você cauterizando a sua fé, a sua consciência. Existem os remanescentes, sabe, a palavra remanescente, ela significa aqueles que restaram. Existem aqueles que restaram, existe um restante, que não se dobraram para Baal, que não dobram o joelho para Baal,
que não vão se dobrar perante Jezabel, mas que estão firmes na fé, olhando para o autor e consumador da fé. Porque isso aqui parece até uma mensagem militante, parece até que eu saí agora do amor e entrei na lei. Não, eu estou no amor. Mas no mundo que se faz oposição contra o amor, que se faz resistência ao amor, no mundo que não basta só não querer o amor do divino e nem dos seus filhos, mas se faz oposição aos filhos de Deus nesse mundo. Jesus disse que o mundo nos odiaria. Está escrito isso no Evangelho de João, inclusive. No Evangelho de João está escrito que o mundo nos odiaria. Porque o mundo também desprezou a Cristo. E se fizeram isso com o Mestre, o que dirá com os seus discípulos, né? Pois é. Não sucumbe. Não vamos sucumbir. Não vamos entregar os pontos. A Bíblia diz aquele que perseverar até o fim. Você vê, tem pessoas que me ouvem aqui pregando, me conheceram há anos atrás, falando de Jesus. De lá para cá, coisas aconteceram, muitos altos e baixos aconteceram. Mas sabe o que é tremendo? Que nesses altos e baixos, o Espírito Santo estava e está até hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer, até aqui, aleluia. Só o Senhor. Ele disse, se vocês permanecerem em mim, eu permaneço com vocês. A palavra permanecer também quer dizer perseverar. Quando você persevera com o Espírito de Deus, o Espírito do Cristo persevera com você. Não é só você que está perseverando na fé. Jesus também persevera contigo diante das batalhas que você vive aí na tua cidade, a tua realidade. Tuas batalhas por fora e tuas batalhas por dentro. Tuas batalhas internas, que Ele conhece melhor do que eu, melhor do que qualquer amigo. Melhor do que qualquer amigo seu. Quem conhece, quem compreende o seu estado psicológico, seu estado mental, seu estado sentimental, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Por isso a importância de a gente estar fluindo com o Espírito de Deus. Numa imersão com o Espírito de Deus. Hoje se fala tanto sobre imersão, imersão dali, imersão daquela. Meu irmão, eu quero uma imersão com o Espírito Santo. Eu quero uma imersão com o Espírito Santo. A cada manhã, de glória em glória. Isso aqui não fala de estado emocional. Não estou falando aqui só de êxtase. Eu estou falando mesmo de uma consciência. Como está escrito aqui em João 15:7, ó, se vocês permanecerem em mim, olha o que ele diz, se vocês permanecerem em mim, como que eu permaneço? Pelo Espírito Santo. O que vai te sustentar em Jesus hoje é o Espírito Santo, ele disse isso para João. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pois é. E quando a gente está nessa comunhão, você não vai pedir para Deus uma coisa que sai fora do projeto, fora do propósito. Todo pedido de quem está nessa comunhão aí, todo pedido de quem está nessa comunhão é um pedido que vai ser para a glória de Deus. É um pedido que, na verdade, é um pedido segundo a vontade de Deus. Muita gente confunde esse versículo falando assim, está escrito que ele vai conceder tudo que eu quiser. Então eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a pessoa começa a pedir coisas do ego dela. Só que ela não leu o contexto, ela não leu o começo do versículo. O começo diz assim, se vocês permanecerem em mim. A pessoa não está permanecendo em Jesus e está querendo pedir. Aí ele fala, e as minhas palavras permanecerem em vocês. A pessoa está longe das palavras. Ela vive a filosofia de vida dela, a mensagem dela é baseada nas necessidades dela. Nos anseios da alma egóica. Nos anseios de uma mentalidade ansiosa, inquieta pelos lançamentos corporativos desse mundo. Aí ela fala assim, eu vou pedir para Deus me conceder. Não, ela não entendeu o contexto. O contexto aí de pedir e ser concedido fala de alguém que está numa coinonia com o Espírito Santo. Está ali amalgamado com o Espírito Santo. E quando você está nessa sintonia com o Espírito,
Ah, meu irmão, quando você ora, quando você ora, não é você orando, é o Espírito Santo orando em você. O que você fala tem peso, tem autoridade, porque não é qualquer pessoa falando, é alguém que está amalgamado com Jesus pelo Espírito Santo. Por isso a importância do batismo com o Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. Estude mais sobre o batismo, mas não só estude. Tenta ver o que você estudar, o momento, como é que se coloca isso na prática. Eu teve uma live aqui, umas semanas atrás, que eu dei um testemunho do meu batismo, Eu dei o meu testemunho pessoal do meu batismo com o Espírito Santo. Eu não sei qual é o título da live, mas ela está aí. Tem no YouTube, tem aqui no meu Instagram. Essa live eu dou o meu testemunho do dia do meu batismo com o Espírito Santo. O dia do meu batismo. Como é que foi a minha experiência? É claro que a minha experiência não vai servir de regra absoluta para você. É só para pegar uma motivação de fé. E para você entender que Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção. Ele fez isso comigo, e Ele fez não só comigo, Ele fez com João aqui. Hoje eu falo de João. E eu falava ontem que eu ia comentar nesse podcast, eu quero fazer, sobre o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor próprio, né? Que a gente falou já um pouco sobre isso. Há um momento na vida de João, e não é só de João, mas acontece entre os discípulos, ele e Pedro. Se vocês puderem achar aí para mim, botar aqui na tela, é no Evangelho de João, nós já estamos no capítulo 15 aqui, né? Mas não é no capítulo 15, é nos últimos capítulos, eu acho que é o último capítulo de João. É, o último capítulo do Evangelho de João. Veja o que está escrito lá no finalzinho. Tem uma expressão lá, que ela é muito profunda, essa expressão. Ela parece uma metáfora, mas ela é algo muito significativo. É uma expressão que é quando Jesus ele aparece para os discípulos. Os discípulos estão ali pescando, Pedro está pescando. E aí Jesus aparece lá na praia e fala assim, gente, venham comer, tem peixe aqui. Pergunta se eles pescaram. Vocês pescaram alguma coisa? E aí o Pedro fala, não! Esse momento lembra o dia do encontro de Pedro com Jesus. Vocês lembram do encontro do Pedro com Jesus? Como é que foi? A pesca maravilhosa? Pedro não tinha pescado nada, né? É o último capítulo, né? É o último capítulo de João. Eu acho que tem que ler o capítulo todo, então, né? Para poder achar essa passagem. Porque é a passagem quando Jesus começa a conversar com Pedro. Diz que quando Pedro, na verdade, ele não reconhece Jesus. Quem reconhece é João. Aí João fala assim, quando ele pergunta assim, vocês pescaram alguma coisa? Ele está lá na praia, e eles no mar, assim, dentro do barquinho, né? Aí o João fala assim, Pedro, é o mestre Pedro. E diz que o Pedro estava pelado, né? O Pedro estava pelado, Pedro, cai na água. Alguns dizem que naquela hora ali foi a hora da imersão de Pedro, né? Pedro foi batizado naquela hora, ele caiu na água pelado. Porque ele diz, é o mestre. Aí, eita, ele ficou que nem o como é que diz? Que nem o Adão, né? Eita, tô com vergonha de Deus porque eu tô pelado, né? Tô com vergonha de Deus porque eu tô pelado. Lá vem Deus. Aí o João diz, é o mestre. Aí o Pedro pelado, meu Deus, é o mestre. Aí o Pedro, deu um mergulho na água. Aí ele foi lá, vestiu a túnicazinha dele lá. E Jesus olhando pro Pedro assim, e ele lembrando, meu Deus, eu neguei o mestre. É. E aí a história fala que Jesus, depois que eles comem ali, diz que ele assou. Jesus fez um churrasco para eles lá. Fez um churrasco, parece que tinha peixe, tinha mel. E naquela história ali, depois Jesus olha para o Pedro assim, e aí, Pedrão? Aí o Pedro olha assim, ô Senhor, bem que o Senhor disse que eu ia trair o Senhor, né? Bem que o Senhor falou que eu ia lhe trair. O Senhor realmente é Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o que a gente vai fazer antes de cometer. Aí Jesus olhou assim para o Pedro, olhou para o João, olhou para os demais, assim, aí olhou para o Pedro de novo assim, Pedro, aí ele, tu me amas? Ele começa a perguntar isso para o Pedro. Tu me amas, Pedro? Aí o Pedro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Tá, e aconteceu com a gente, nós estamos aqui conversando ainda, a gente não se separou. O que aconteceu entre nós não foi o suficiente para a gente se divorciar. Ainda estou aqui com o Senhor. E olha que meu coração está queimando aqui, sabia? Não só de remorso, mas está queimando assim, porque eu estou tão feliz que eu estou vendo o Senhor aqui ressuscitado.
Aí Jesus assim, mas Pedro, tu me amas? Perguntou novamente. Aí o Pedro já ficou meio sem jeito, né? Já ficou assim sem jeito. O senhor está querendo fazer o que com isso? Né? Só porque eu neguei o senhor 3 vezes, o senhor está perguntando 2 vezes se eu te amo, né? E tem muita gente que explica sobre isso, falando que ele fala do amor filos, do amor ágape, do amor filéu, do amor... Não, eu não quero falar sobre essa passagem, eu quero me aprofundar mais na história. Porque a história do texto aí fala o seguinte, que Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí quando ele pergunta a 3ª vez, Pedro, tu me amas? Diz que o Pedro ficou triste. E aí ele disse assim, ô Senhor, ele começa naquela assim, sabe, se derramar. Ele fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu não vou prometer mais nada para o Senhor. Eu não vou prometer que eu vou para o Senhor até a hora da morte. Eu não vou prometer que se todo mundo te trair, eu não vou te trair. Porque eu vi que realmente eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. Eu não sei nem o que o Senhor está perguntando se eu te amo, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe se eu te amo, se o irmão aqui te ama. O Senhor sabe quem é que te ama. O Senhor é Espírito, o Senhor sabe quem te ama. E aí Jesus fala assim para ele, apacenta minhas ovelhas. Olha o que Jesus fala para ele. Olha o que Jesus fala para ele como prova de amor. Apacenta minhas ovelhas. As ovelhas são minhas, não são suas não, são minhas. Mas eu quero que você seja o pastor. Apacenta minhas ovelhas. Cuida dela. Aí diz que quando Jesus fala isso com Pedro, aí diz que o Pedro, ele olha assim para o João e fala assim, mas vem cá, e o que é que vai ser do João? Tá lá escrito isso no último capítulo. Ele fala, o que é que vai ser do João? Aí Jesus olha para o Pedro, vem cá, e por que você está com essa preocupação com o João? Não, eu sabia que vocês andam juntos, são tudo, mas eu não sabia que o João te inculcava tanto assim, não. Pensei que era só a Madalena, mas até o João. Não, mas o que é que vai ser do João? Eu quero saber o que vai ser do João. Pedro estava achando que a coisa ia coxar para ele no futuro. Ia coxar para ele, porque os romanos iam... Porque se o Pedro era o pastor, ele era o quê? Um dos principais líderes. Então o que é que ia acontecer? A pressão ali, a pressão que estava antes sobre Jesus, agora vai cair sobre quem? Sobre Pedro. Aí o Pedro olha assim, e o João? O que é que vai ser do João? O que vai ser do João? Né? O que vai ser do João? Oh, irmão. E a resposta que Jesus dá para o Pedro é tão assim, é tão sábado sincero, sabe? A resposta é tão sincera e ao mesmo tempo espiritual. É uma conversa assim que a gente pensa que é uma anedota, mas não é, porque lá o texto explica. Quando Jesus fala algo para o Pedro, aí o texto lá, até João está escrevendo, né? João vai dar o significado. Né? Ele sabe, ele vai dar o significado. Né? O que vai ser do João? E aí Jesus fala assim, olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? O que te importa isso? Agora tu vem e me segue. Você vem e me segue. Irmãos, e aqui tem uma coisa interessante nesses 3 personagens. Porque João representa agora aqui o outro. Pedro, eu comecei essa história falando de João, né? Mas agora eu estou entrando em Pedro. Mas isso no evangelho dele, de quem? De João. O evangelho é de João. O apóstolo do amor. Mas João relata no evangelho dele que aconteceu esse tiratema, esse dilema entre ele e Pedro. Entre ele e Pedro. E aí, Jesus falou para Pedro, Pedro, se eu quero que o João fique, e ele diz, mas que fique até que eu venha, ou seja, que João não morra, dizem que João foi o único apóstolo que não morreu. Assim como os demais discípulos, né, morreram. Pedro morreu numa cruz, segundo a história, né? Morreu numa cruz de cabeça para baixo, segundo as histórias aí da igreja. Mas diz que João morreu de velhice. João morreu de velhice. E diz que João ainda teve a visão do Apocalipse, né? Diz que tentaram até matar João, mas não conseguiram matar João. Não conseguiram. Né? E aí Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importas, Pedro? Vem você e me segue. Bora comigo. Você não disse que até dar a tua vida por mim, Pedro? Eu ouvi, viu? Inclusive, irmão, fica ligado que você fala para Deus. Fica ligado que você promete para Deus, porque Deus escuta. E às vezes vai que você promete uma coisa que Deus gostou do que você prometeu.
Ele vai lembrar, ele vai cobrar isso. Ele vai, olha, lembra quando você disse para mim que daria sua vida por mim, Pedro? Aí o Pedro, eu disse. Você não disse? E é tanto que ele pergunta assim, Pedro, tu me amas mais do que todos que estão aqui? Jesus sabia como era o Pedro. O Pedro queria mostrar ali, não, eu que... É coisa que você fala assim, não é o João que é o apóstolo do amor, não, sou eu, Pedro. Sou eu, Pedro. Aí, Pedro, tu és pedra, rapaz. Tu me amas? E aí ele fala, tu me amas mais do que todos aqui? Sim, então vem. Você não vai só apacentar minhas ovelhas, você vai me seguir. Você vai me seguir. E dali em diante, Pedro não começou mais a se governar. Ele dava cada passo olhando para Cristo, até a hora da morte dele, olhando para Cristo. Mas antes de ele olhar para Cristo, ele olhou para quem? Ele olhou para João, Ele disse assim, o que vai ser desse aí? Né? Ele falou isso, o que vai ser de João? E Jesus disse assim, olha, o que eu quero com ele, o que importa para você? E é aqui que é a questão, gente. Às vezes a gente se importa muito com o próximo, com os outros. Nós nos importamos muito com o que os outros estão vivendo. Nós nos importamos com o chamado do outro, como é a maneira do chamado do outro. Não, irmão, deixa o meu chamado aqui, é o meu chamado. Às vezes você olha para mim e fala, mas como é que pode ele ser de Deus assim? Mas como é que pode ele ser de Deus falando assim? Como é que pode? Pode, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas o que eu faço? Olha para o seu chamado. Porque Deus, o Deus que me chamou, ele chamou você também. Se a pessoa, se eu estivesse olhando para o chamado dos outros, para o chamado dos meus irmãos, se eu não vivesse mais o meu chamado, porque eu estou perdendo meu tempo ali observando o chamado dos outros e ao mesmo tempo até criticando o chamado dos outros. Né? Ali criticando, cuidando do chamado dos outros. Não! O Deus que deu um talento para aquele também deu um talento para você, deu um talento para mim. Deu talvez até mais para você. Se você consegue fazer um empreendimento maior, é porque Deus te presenteou com mais pérolas, com mais talentos. Aproveita, vai lá, multiplica. João ia ficar. E João não prometeu para Jesus que queria dar a vida por Jesus, não. João não prometeu isso, não. Quem prometeu foi Pedro. E aí Jesus disse, Pedro, você que prometeu que ia dar a vida por mim, então você vai agora vai dar a vida, bora. E aí o Pedro fica assim, e lá diz assim, e isso para significar o tipo de morte que Pedro morreria para glorificar o nome do Senhor. Olha só, João escreveu isso. Pedro ia morrer uma morte para glorificar o nome do Senhor. O Senhor não queria mais só que ele dissesse com a boca, glória a Deus, glória a Deus. Não, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ali já estava sentenciado o destino de Pedro. Ele já estava destinado já, como uma ovelha para o matador. Aí o Pedro ficou pensando talvez, né? Meu Deus, no que foi que eu me meti? No que foi que eu me meti com a minha boca aqui falando, prometendo que eu não consigo cumprir. Só que nesse momento, Pedro ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, eu vou enfatizar a importância da imersão do Espírito. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito, ela tem ousadia para fazer aquilo que, humanamente falando, ela acharia impossível de fazer. Ela não conseguiria. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor. Nada podeis fazer aonde? No reino de Deus, na obra de Deus, para a glória de Deus. Nada podeis fazer no sentido de anunciar as boas novas de Deus. Pode até anunciar. Pode até falar, que hoje com informação você pode fazer um monte de coisa aí. Só não vai ter o fruto e a aprovação do Espírito. E na primeira pressão que vier, no primeiro desânimo, você vê que a pessoa ela desvia o foco, desvia. Se ela estava sendo uma pregoeira do Evangelho, agora vai ser um outro tipo de mentor, um outro tipo de coach, de treinador. Ela desvia o foco, ela vai mudar o processo terapêutico, e ela, sem perceber, vai se desvinculando do Evangelho. Vai se desvinculando de Cristo, que é a chave hermenêutica. Ela vai se desviando daquela mensagem cristocêntrica. E ela começa a trocar o centro Cristo pela mensagem de autoajuda. Aí começa a trazer anúncios de técnica mental, mentorias para desenvolvimento pessoal. Isso é bom, tá em voga, né? Tá tendo audiência, isso está no momento aí, tá
tá no cardápio, tá no menu, tá em alta no comércio, né? As novas tendências. Ela começa a aderir às modas de terapia, as modas que estão aí sendo aceitáveis. Até outra religião, vai procurar religião, uma coisa, mas não está ligada no evangelho. Não está ligada. Vai sendo levada por vento de doutrinas. Vai sendo levada por filosofias e sutilezas, vãs sutilezas, como diz Paulo. Vai sendo levada por sofismas. E a consciência cristocêntrica vai ficando cauterizada cada vez mais. E quando a pessoa percebe, ela está naufragando na fé. Ela está tão distante da essência da boa nova do evangelho que ela não consegue nem sintonizar. Porque Jesus disse, sem mim vocês não podem. E como é que eu sei que eu estou sem ele? É quando ele não está sendo o centro da sua mensagem. Por isso essa importância de a gente enfatizar e priorizar isso, porque é de extrema relevância no chamado dos discípulos de Cristo. Aqui eu estou falando de uma perspectiva bíblica, segundo o evangelho que nós temos em mãos. Tá certo? Existem outras perspectivas? Existem milhares. Mas hoje, no Sábado Sincero, eu me detenho aqui ao Evangelho mesmo de Cristo. Estou lendo João e é muito, muito bacana quando Pedro tenta se enredar, se empreender a João. Ele fica ali, mas João, João, e Jesus tira isso, olha, deixa o João, você vem e me segue. E naquele momento eu entendi uma coisa, que a gente fala assim, né? Eu não dependo do outro para me ser feliz, eu não dependo do outro para servir a Cristo. Não, não é isso. João e Pedro, eles andavam juntos. Por muito tempo eles andaram juntos, cresceram juntos. Não só quando Jesus esteve com eles, mas depois da morte e ressurreição. Eles passaram um bom tempo juntos ainda, Pedro e João. E o que eles viveram juntos ficou marcado para sempre, nessa vida e na outra, segundo o Evangelho. Ficou marcado. Mas quando Pedro tentou usar esse argumento, e foi um argumento bem egóico, ele ainda estava com a velha natureza ali falando, e era natural isso acontecer, por questão do medo que ele estava sentindo. Aí, o João, e assim quando a pessoa começa, como é que eu sei quando eu estou deixando a minha velha natureza reinar? É quando a gente começa a se intrometer muito com o outro, né? E o outro? Fazer aquela comparação, mas e o outro? E ele, não, esquece isso. Esquece isso. Você pode amar o outro. Você pode torcer pelo outro, você pode vibrar com a alegria, com o sucesso do outro. Mas não esqueça que você também recebeu um chamado de Deus. Que eu também te dei um talento. Eu te dei... Às vezes a pessoa fala assim para mim, né? A pessoa às vezes me vê fazendo... Eu gosto de música, mexo com música. E às vezes a pessoa vê e fala assim, eu gosto também de música e tal. Eu olho para a pessoa e eu sei o chamado que aquela pessoa tem. Eu sei que Deus deu para aquela pessoa tão tremendo que ele nem deu para mim. Deu para aquela pessoa que eu olho assim, eu digo, se você... Dá vontade de falar assim, se você soubesse, se você se amasse como eu te amo, se você percebesse o que Deus, sabe, que o amor de Deus liberou na sua vida, você cultivaria e seria todo dia grato e amaria esse talento que Deus te deu. Porque ele deu um talento e deu um chamado para você. Não igual o meu, não igual o meu. O meu foi o meu, mas ele deu o seu. E o meu não é melhor do que o seu. E nem o seu é pior do que o meu. Não é, isso é coisas de mente carnal, ficar fazendo esse joguinho de comparação. Não existe isso, não é? Cada um tem a sua função específica no corpo de Cristo. Um é o dedo da mão, o outro é o dedo do pé, mas um não pode dizer para o outro que dá para viver sem o outro, porque não é isso. É unidade. Estamos juntos. E se um é honrado, todos se alegram. E se um está sofrendo, todos vão sofrer, porque a gente sente isso, porque a gente está no corpo. Esses dias mesmo eu estava ouvindo um louvor, e eu ouvindo o louvor dessa pessoa que não está mais nem no Brasil, e aconteceu muitas coisas com essa pessoa depois de muito tempo, né? Um louvor que lembra o começo da minha conversão, da minha fé, do meu chamado. E na hora que eu ouvi, essa pessoa hoje, as pessoas falam mal, né? Criticam, os próprios irmãos criticam e tudo.
E o Espírito Santo falou assim para mim, não, você vai fazer a diferença, não é para você criticar essa pessoa. E o que eu tenho que fazer? Você tem que orar por ela. Ore por ela, interceda por ela. Ore em amor por ela. É isso que tem que fazer. Ore por ela. Você não está na fé? Você não está firme comigo, como você diz? Estou. Então, se você está firme, ame essa pessoa em oração. Aí a pessoa fica assim, não, mas ela é que tinha que orar por mim, porque ela começou primeiro do que eu. Pois é, mas não é assim. Bem-vindo à realidade da vida, não é assim não. As coisas mudam. Ore por ela. Ore por ela. E por mais que você não ganhe nada dela, ela nunca nem sabe que você orou por ela, você ganha a presença de Deus. Você ganha a presença de Deus e você fica mais parecido com o seu mestre. Porque você está orando por alguém que você sabe que esse alguém não tem como nem dizer para você obrigado. Aliás, até tem, mas dificilmente isso vai acontecer. Se você ficar esperando por um obrigado de alguém que você orou, quanta gente eu já orei, já pensou se todo mundo que eu orasse me dissesse assim, obrigado, obrigado. Não acontece. E alguns nem sabem, talvez, né? Até porque eu não vou andar dizendo por aí, eu orei por você, eu orei ontem por você, eu não vou andar dizendo. Eu sei da minha vida de oração. Eu sei do que me sustenta na fé. E assim você deve saber também, porque todos nós somos chamados para ter a nossa comunhão pessoal com Cristo. Todos nós. E quem prepara isso é o Espírito Santo. Por isso a importância do Espírito Santo. Pedro, ele foi entendendo isso. E quando ele entendeu tanto a mensagem que ele não se comparou mais com ninguém. Nem com o apóstolo Paulo. Nem com o apóstolo Paulo ele se compreendeu. Inclusive, já no final da vida de Pedro ele vai falar uma coisa sobre Paulo. Primeiro Paulo repreendeu Pedro. E Pedro não levantou a voz para o Paulo, não. Pedro aceitou a exortação de Paulo. Mas no final lá da carta lá, Paulo escreveu uma carta. Paulo não, Pedro. Pedro escreveu uma carta. Eu acho que é primeiro ou é segunda Pedro. E nessa carta ele fala de Paulo. Ele fala de Paulo. E se você vê o que ele fala de Paulo, ele fala bem. Você vê que quando ele fala de Paulo, ele devia revidar, né? Porque Paulo afrontou Pedro. Paulo exortou Pedro na frente de todo mundo. Paulo chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Mas Pedro, na carta dele, ele faz menção de Paulo. Ele chama Paulo de irmão Paulo. O irmão Paulo. E o que ele fala lá de Paulo? Se você vê o que ele fala lá, ele exalta o Paulo. Ele fala, olha, o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele recebeu revelações de Deus. Coisas profundas que muitos nem entendem. E tentam distorcer o que ele fala, como distorcem o restante das Escrituras. Paulo reconheceu o chamado, aliás, Pedro reconheceu o chamado de Paulo. E Pedro reconheceu que o Espírito de Deus estava com Paulo. Pedro reconheceu isso. Pedro não ficava mais se comparando com os outros. Ele disse, não, olha, cada um tem o seu chamado, eu reconheço. Pedro foi na casa de Cornélio, que era centurião, que era do pessoal lá dos gentios, e Pedro viu o Espírito Santo descendo sobre ele. Pedro falou assim, olha, rapaz, Deus não chamou só a gente não, Deus não chamou só eu não, Deus chamou foi um monte de gente. Deus chamou todo mundo que quer, Deus chamou. E eu vou parar com essa minha comparação boba, porque agora eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo. Que mais pessoas sejam levantadas por Deus. Pedro começou a abraçar. Mas ele sempre se lembrava disso, do que Jesus disse, Pedro, tu me amas, vem me segue. Se eu quero que ele fique, que João fique, você deixa ele, eu vou acertar com João. Agora, olha para você. Eu tenho algo, eu dei um talento para você que me escuta aqui. Deus deu um talento para você. De repente você vê meu talento, você fala assim, eu quero fazer isso aí. Não se trata de querer fazer. Eu já tentei querer fazer coisas que você faz e eu não consegui fazer. Eu não fui bem sucedido, não tive sucesso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu nasci de Deus para fazer. O que eu nasci no Espírito para fazer. Eu estou fazendo aqui, falar, abrir a boca e falar. Eu estou com quase 1 hora aqui. Deixa eu ver aqui o relógio. Vai dar quase 1 hora eu falando. E eu nem estou lendo aqui. Onde é que sai tudo isso? Sai daqui, ó. Sai das entranhas do peito. Momento de comunhão com o Senhor. Momento de comunhão com o Senhor. Mas você também tem o seu chamado. Seu chamado é especial. Seja grato a Deus pelo seu chamado. Seja grato também pelo meu chamado. Eu fico feliz como eu sou grato a Deus pelo seu chamado. Mas em relação a conhecer, a ficar claro, a administrar
e a ter sucesso nessa jornada, não sucesso diante dos homens, sucesso que eu digo diante de Deus, ter a aprovação de Deus, ter o fruto do Espírito Santo, ter a validação de Jesus, isso é a sua comunhão com Deus sendo regada, sendo cultivada. Cultive a sua comunhão com Deus. E por mais que muitos estejam esfriando no amor, na fé, não olhe para eles. Foque em Jesus, continua firme em Deus. Olha para o autor e consumador da sua fé. Faz o que Pedro fez. Pedro entendeu isso. É possível amar o outro quando a gente está na dimensão do amor de Deus. João disse assim: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amo ao irmão a quem eu estou vendo? É verdade. Porém, amar o irmão que eu estou vendo é óbvio isso no reino de Deus. É a marca de quem segue a Jesus. Porém, esse amor não é o amor primário. Ele não é o primário. Ele não é o principal. Ele não vem primeiro. O primeiro vem o amor de Deus. Isso nessa perspectiva aqui, nesse contexto de hoje. Porque existem muitos outros contextos de amor aí. Eu estou falando do bíblico. O primeiro é o de Deus. E quando eu falo que eu amo a Deus, e à medida que esse amor cresce, não é porque eu me esforço para amar a Deus. Isso é quando eu vivia na velha criatura, né? No moralismo. Hoje não. Hoje é na graça. Hoje não é na lei. Hoje é na graça. E quando eu estou mergulhado na graça, eu entendo que voltar ao primeiro amor, amar, fluir nesse amor, é conhecer pelo Espírito o amor que eu já sou amado. Vocês amam a Ele porque Ele vos amou primeiro. E à medida que eu percebo que eu sou amado, como Pedro percebeu que ele era amado, por mais que ele tivesse negado 3 vezes Jesus, ele percebeu que ainda assim o amor de Jesus não mudou por ele. Nem o amor e nem o chamado. Nem o amor e nem o chamado que Deus tem na tua vida mudou. Continua valendo. Que Deus abençoe a todos. Essa foi a live de hoje. O nosso sábado sincero. Eu acho que isso vai ter uma parte 2, querendo Deus, né? Até lá, vamos estar estudando mais sobre isso. E você pode comentar, pode conversar sobre esse tema. Nesse tema, me procure no bate-papo para a gente conversar e crescermos mais ainda na graça e no conhecimento. Já deixa a tua curtida, compartilha com alguém. Se não está seguindo aqui, segue. Ou onde você estiver assistindo essa mensagem, segue, se inscreve no canal. E vamos compartilhar com mais pessoas. Se você vê que essa mensagem foi bênção para a sua vida, foi relevante, com certeza ela é. Mensagem é uma pérola, é uma riqueza. Mas ela ficando guardada, ela vai perder a utilidade. Então o que a gente faz? A gente compartilha. Vamos compartilhar com o maior número de pessoas. Faça isso. Você me ama? Você ama essa mensagem que foi pregada hoje? Está sentindo, testificou que ela é de Deus também? Então vamos compartilhar com mais gente, iluminando mais, edificando consciências, sabe? Expandindo essa mensagem de fé do nosso Cristo, do amor de Cristo. E que vida seja abençoada, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom descanso, fica na graça e persevera na fé em Cristo Jesus.